Bom, já está conosco aqui no estúdio o geólogo com mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente pela Universidade de Santa Cruz do Sul, o José Alberto Wenzel. Muito obrigado por aceitar o convite de vir conversar conosco. Ele também é escritor, defende o ambientalismo e desde 2021 ocupa a cadeira de número 8 da Academia Rio-Grandense de Letras. Bem-vindo mais uma vez, Wenzel. Opa, obrigado. Cumprimentos a todos. Olha, Nelson, Jonara, uma satisfação enorme estar aqui, até porque meus 2 filhos passaram por aqui, então me sinto muito em casa aqui, cumprimentar toda a equipe aqui. E tenho a convicção que vai ser um momento muito importante de esclarecimento, e não só isso, né? Tem horas que a gente tem que quase que dar uma parada para refletir, para ver que passo a gente vai dar. Então, essa é uma oportunidade muito boa para isso. Vamos lá, o senhor coordena o movimento Cinturão Verde. Para quem não é aqui de Santa Cruz do Sul e que está nos acompanhando, essa área é um dos grandes corredores ecológicos que nós temos na região. E o Cinturão Verde ele cerca o município de Santa Cruz do Sul. Minha pergunta é, o que acontece no Cinturão Verde reflete um pouco também do que a gente está vivendo nesse momento? Assim, o movimento se chama Movimento Cinturão Verde de 30 anos, porque no dia 26 de maio agora vão se completar os 30 anos de demarcação, quando iniciou a demarcação pelo decreto 4.117. A gente está tratando o Cinturão Verde de uma forma um pouco diferente do que tradicionalmente vinha sendo tratado. Não como uma unidade territorial isolada, de 463,79 hectares, que, na verdade, depois, em 2013, a gente propôs uma ampliação para 1.028,12, que vai até lá em cima no campo, e lá na região sul ele também aumenta ali, mas como dentro de um contexto socioambiental. E aí eu aproveito também para cumprimentar a Unisc, que criou o Centro Socioambiental. Então, as convergências estão acontecendo. Se a gente ainda pegar o que o CIS-Vale, que é o consórcio intermunicipal, que também vem trabalhando as questões ambientais, então me parece que há uma convergência de que se trabalha essas questões do Cinturão Verde, todos esses várzea, túnel verde e assim por diante, num cenário de integração. Nada está isolado. Por exemplo, as enchentes agora... a gente olha assim quase que pontualmente, às vezes, mas aquele lugar agora deu enchente. Mas por que deu naquele lugar? Porque a água veio de algum lugar. Então, tudo está integrado. Aí, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, vamos encher aquela rua, embaixo da rua Ermílio ou qualquer outra, de grandes galerias. Será que você não está simplesmente transferindo, acelerando o fluxo para tirar a água de um lugar para jogar para o outro? Então, tudo... Pode ser importante uma obra de galeria ali, mas tem que ser bem pensada, bem calculada, para não simplesmente tirar a água de um lugar e jogar para baixo. E aí, em vez de resolver, você aumenta o problema. Então, essa integração, acho que na sua pergunta, né, Nelson, que o Cinturão Verde está integrado num contexto socioambiental maior, em que não só os aspectos territoriais, ambientais em si, mas os sociais também entram. Então, essa integração de que tudo está interligado e a questão do pertencimento. Nós pertencemos ao Cinturão Verde. Então, não é uma coisa que é isolada, uma área ao lado. É uma área, nós convivemos com ela. Precisamos dela. Precisamos dela, é imprescindível. Ali, poeiras, ruídos, tudo é atenuado ali. Existe infiltração de água. Então, talvez um dos maiores benefícios ali seja o fluxo gênico da flora e fauna, mas também aquele que controla a fragilidade geoestrutural. Ou seja, nós temos falhas, fraturas ali, que são uma questão muito séria. Então, temos que preservar ele sob todos os aspectos. É justamente o que eu iria lhe perguntar. Este patrimônio deveria ser prioridade dos santacruzenses e qual a atual situação do Cinturão Verde? Esse movimento que foi criado, Movimento Cinturão Verde 30 anos, na verdade é numa perspectiva de futuro, que eu acho que vai na sua pergunta, né, Jonara? O que ele representa, mas também como é que a gente enxerga ele para frente. Então, o bem-estar da população de Santa Cruz do Sul e da região depende em boa parte, claro que não só tudo, mas em boa parte do Cinturão Verde. Porque também nós temos o Rio Pardinho, nós temos todo esse outro contexto de abastecimento de água, mas o primeiro abastecimento de água de Santa Cruz do Sul foi no Cinturão Verde, ali no Parque da Gruta.
Ali foi construída a hidráulica em 1907, a primeira hidráulica de Santa Cruz. Abastecia toda a zona urbana de Santa Cruz do Sul. Então, hoje em dia tem a Corsã e coisas assim, mas em 1907 eram fontes, e essas fontes estão no Cinturão Verde. E essas fontes também abastecem outra drenagem que vai acabar no Rio Pardinho, né? Então, o Cinturão Verde ele é prioritário para todos nós. Tem que haver um trabalho forte de educação ambiental, de conscientização, mas também, por exemplo, para ser bem franco, agora eu estou desde os anos 70 nessa luta. Eu estou com 72 anos. Às vezes a gente até pensa assim, puxa vida, mas tantos anos nisso aí, e olha como é que está. O Cinturão Verde está fracionado, está fragilizado, está assim, é difícil. Tu falaste em corredor antes, acho que o Nelson falou, ele praticamente já não é mais um corredor, de tanto fracionamento. Loteamentos, condomínios, até arruamentos e coisas assim, mas ainda tem um percentual muito significativo que merece toda a nossa atenção. Então, a gente tem duas possibilidades. Uma, olhar o que está errado e ficar nisso, ou seja, continuar no erro, ou olhar o que está bom e que ainda dá para preservar, um olhar para frente, sem esquecer aquilo que se fez de errado, porque senão a gente repete os erros, mas um olhar propositivo, ou seja, vamos nos valer daquilo que ainda tem e sim, em cima disso, trabalhar fortemente. Tu acha que essa mobilização, o próprio movimento Cinturão Verde, da gente debater isso, vai haver uma mobilização de todos que precisam entender iniciativa privada, políticas públicas, academia, todo mundo pensar de que forma a gente vai pensar ou trabalhar o Cinturão Verde daqui para frente, e o resultado dessas chuvas, isso pode dar um chacoalhão, pode fazer com que as pessoas coloquem a mão na consciência e percebam que a situação do planeta está mudando e que é importante a gente pensar o que vai ser a partir de agora? E aí a gente acrescenta mais uma coisa, né, Nelson? A questão o Rio Grande do Sul é uma espécie de epicentro. Eu estive na COP15, que aconteceu na Dinamarca, e lá teve um momento lá em que foi apresentado a mudança climática nos diferentes pontos do planeta. E aí o Rio Grande do Sul, olha só, o Rio Grande do Sul, lá em Copenhague, na Dinamarca, foi colocado como um epicentro, isso em 2015. Aí eu olhei assim, pensei assim, será que é mesmo? E aí me conscientizei de vez, porque o Rio Grande do Sul, ele na verdade é o encontro da massa polar que vem do sul com a massa tropical que vem do norte. Então, o quente com o frio. Então, ali forma uma espécie de barreira, e o Rio Grande do Sul está ali, o sul de Santa Catarina, um pouco da Argentina, Paraguai, Uruguai, mas é o Rio Grande do Sul, o pivô ali. Então, o Rio Grande do Sul vai começar a ser estudado também do ponto de vista planetário, em academias e assim por diante, como nós nos comportamos em relação ao Cinturão Verde. E aí, Nelson, indo tentando responder a tua pergunta, o movimento foi instalado pela prefeita Helena no dia 19 de janeiro desse ano, no Salão Nobre. Nós dividimos o trabalho em diferentes meios. O primeiro meio foi, o primeiro movimento foi o de ouvir, isso que você falou aí, as empresas, a indústria, todos os diferentes segmentos. Então, nós fizemos 42 reuniões já, com diferentes segmentos da sociedade. Imobiliárias, ciclistas, catadores, mais diferentes, ACI, diferentes segmentos da sociedade. Aí nós partimos para a parte do banco de dados, ou seja, o que se sabe. E aí entrou forte a Unisc. Aqui tem muito estudo, tem muito TCC. Aqui tem o professor Lobo, tem o Andréas, tem muita gente trabalhando no Cinturão Verde. Nós buscamos esse conhecimento tudo e estamos consolidando, nós estamos nessa fase, esse conhecimento num banco de dados. Agora vem a parte mais difícil, que é integrar esses dados. Por exemplo, você pega um plano altimétrico, você tem uma visão do terreno. Agora, quando você joga em cima a geologia, salta aos olhos a fragilidade geotécnica. Aí, quando você joga em cima um mapa temático da flora, é uma outra realidade que se apresenta. Aí, quando você olha os fluxos gênicos dos animais, da fauna como um todo, como é que ela se move ali,
como é que ela coexiste ali, opa lá, a coisa vai crescendo. Isso só faz aumentar o valor do Cinturão Verde, a virtuosidade dele. E eu acredito, você falou em políticas públicas, eu acredito firmemente que nós temos que trabalhar fortemente na conscientização da população. Nós estamos tentando fazer a roda girar no outro sentido. Eu sou funcionário da FEPAM. Sim. Eu estou em licença não remunerada. Mas o que eu percebo, o que a gente fez durante muitos anos e muitas décadas, aquela coisa quase impositiva, assim. Sabe, Jonara? Eu sei o que tem que fazer e vamos lá, eu vou fazer. Se tu não fizer, eu vou pegar e te multar. Esse era o pensamento, assim. Claro que isso tem que continuar, mas nós temos que agregar uma outra coisa. Fazer a roda girar também para o outro lado. As pessoas têm que começar a fazer isso porque elas sentem que isso é importante. Nesse ponto, a gente teve agora recente, agora no começo dessas chuvas, a gente teve o Belvedere, que foi um bairro que foi interditado. A gente foi lá, inclusive, no dia que foi interditado, no primeiro dia. Havia rachaduras no asfalto, o pessoal já havia dito que algumas casas tinham sofrido algum dano, e aí foi interditado aquela parte. Eu conversei também com o tenente Barbosa, e ele, uns dias atrás, agora, e ele me disse que essas rachaduras elas aumentaram e que a parte da João Verlan, ela aumentou para evitar que passassem carros, caminhões, enfim, por causa também de trepidação, para evitar que pudesse acontecer algo pior. Sim. O que a gente tem naquela parte ali? Inclusive, pessoas, né, foram orientadas a sair, né, atravessar a Cruz, sim. A Churupita ali, está bloqueado, inclusive, ainda para o trânsito, né, para veículos. A gente tem uma falha ali naquela área? Tem. Assim, ó, do sul do Monte Verde, vamos olhar para o bairro Arroio Grande. Então, do sul do Monte Verde é aquele loteamento que tem ali em cima, se estende uma falha geológica até, passando a 287, ela se estende por essa região toda, mais de 10 quilômetros, podendo chegar a 18 quilômetros. O que ela faz? Ela é uma zona de fraqueza no terreno, onde é que facilmente se infiltra a água. Porque associado a essa falha, nós temos ao menos 5 outras falhas transversais a ela. Então não é uma falha, simplesmente um alinhamento, é uma zona de falha. Então não é simplesmente uma linha, que as pessoas às vezes confundem, uma falha tipo assim, uma linha de fratura. Você olha aqueles filmes, a falha de San Andreas, aqueles filmes catastróficos assim. Na verdade é um pouco mais do que isso, é uma zona, é uma região toda. E aí há deslocamento de blocos, um sobe, outro desce, e há mobilização de massa. E isso pode provocar deslizamentos. Então, já está detectado ali no Belvedere, ali existe movimentação de massa, e os fraturamentos eles são perpendiculares aos esforços. Então, tem uma drenagem ali. Se simplesmente fosse um movimento de drenagem, tipo assim, na beira do arroio começa a desbarranquear e vai caindo assim, aí forma aquelas linhas paralelas ao fluxo. Mas essas aí não, elas estão justamente transversais ao fluxo. Isso mostra uma resistência, uma mobilização de massa. Então, agora, até que ponto ela tem a força, tem o porte para poder provocar um grande deslizamento, pequenas fraturas, que ali tem muro rachado, ali tem estruturas, tem casas já com problemas de rachaduras. Até que ponto isso evolui? Isso é muito difícil de avaliar. E quais são as consequências disso, né, dessa falha geológica que o senhor traz para a gente? Quais são as consequências? Porque é uma extensão bem grande, né? Como o senhor disse, passa de 10 quilômetros. Sim. Não é só essa situação. A minha pergunta é, essa situação que está acontecendo agora no bairro Belvedere, naquela região ali, pode acontecer em outros pontos? Pode. Por exemplo, a Rua Álvaro Correia. Sim, no Santo Inácio, né? Que é na Santo Inácio. Na própria Casa de Retiro, se você for olhar ali, já tem trincas no terreno. Então, é um alinhamento, mas na verdade é uma zona, como eu falei antes, que se estende. E ali vai passando por diferentes lugares. Uma parte do Acesso Grasel, da Melvin Jones, da Gaspar Martins, e assim vai indo. Então,
ela pode, num determinado momento, se tornar mais visível, por exemplo, no Belvedere ou na Casa de Retiros agora, ou no Acesso Grasel, mas ela está atuando em todo esse percurso. E qual é a solução? A solução nisso ali, ela é muito complicada. Porque, em primeiro lugar, teria que fazer uma sondagem. Aí entra a questão de políticas públicas de investimento. O município já contratou um serviço com um grupo de Caxias, ganhou essa licitação daquela parte do Belvedere. Mas, na verdade, tem que se estudar todo esse cinturão verde nessa coisa, porque nós estamos na borda do basalto, na borda da Serra Geral. Então, ali tem desníveis de 100 metros. Se está uma cota de 200, a cidade está uma cota de 80. A prefeitura, por exemplo, está numa cota de 80. A várzea está na cota 30. Então está um desnível muito. Se a gente associa tudo isso, nós vamos ver vertentes de alta declividade associadas com esses fraturamentos, com essas falhas. Então, como controlar isso? Em primeiro lugar, eu tenho convicção absoluta, ali deveria ser a área de preservação permanente. Não poderia ter construções. Não. Agora, como fazer isso se tem 752 lotes dentro dos 463,79 hectares. Então, você também não pode ignorar isso. Você tem que partir dessa realidade. Você vai indenizar todo mundo lá e retirar todo mundo? É praticamente impossível. Você vai... Aí seria talvez até uma questão de... Entra uma questão de justiça social também. As pessoas, muitas... juntaram tudo da vida inteira, compraram o seu terreno ali, construíram, e agora chega alguém e diz, olha, gente, deu para vocês, não dá para fazer isso. Então a gente tem que respeitar isso. Então nós temos que encontrar dentro da técnica, eu sempre digo, ciência com afeto. Só a ciência é capenga. Só o afeto também fica meio fragilizado. Agora, se a gente conseguir juntar a ciência, a razão, com a intuição, com a mobilização, com o pertencimento, nós vamos encontrar soluções. E uma das possibilidades é aumentar as áreas permeáveis dentro do Cinturão Verde. Fazer com que as águas consigam se infiltrar dentro de processos tipo piscinões, encontrar essas tecnologias. E aí eu não posso dizer que 100% vai estar resolvido, mas é um bom encaminhamento. Solução tem. Ela é cara, ela exige investimento, ela exige vontade política, ela exige predisposição da comunidade para que isso aconteça. E aí tem, por exemplo, tem muitos lotes ainda de pessoas que seguraram seus lotes e não lotearam. Essas pessoas têm que ser valorizadas. Porque elas estão valorizando, não, elas estão preservando não para si. Preservacionistas disso. Exatamente, né? Elas estão preservando para si, mas também para toda a sociedade. Então, chegou nesse ponto agora. Por isso que eu disse antes, às vezes é bom dar uma paradinha. Porque a gente tem aquela tendência, agora tem um problema, vamos resolver. Quase sempre, 1 ano, 2 anos, às vezes uma semana depois, a gente vê, pô, mas não devia ter feito isso. E na natureza, arrumar a coisa é muito complicado. Você nunca mais recompõe aquilo que você estragou. Você pode mitigar, você pode compensar, mas tornar o que era, você não consegue. O senhor acha que, a partir, né, de toda essa catástrofe que está vivendo o Rio Grande do Sul e aqui em Santa Cruz do Sul, apesar do bairro Várzea ser o mais atingido, mas toda essa questão que está acontecendo aqui no bairro Belvedere, o senhor fala ali, tem solução, é cara, enfim, mas também é necessária. O senhor acha que vai acontecer, de repente, um movimento de maior conscientização para realmente fazer com que essa solução, com que essas soluções, apesar de caras, difíceis, enfim, mas que elas sejam colocadas em prática, vai ter essa conscientização não apenas da parte política, que sim, é quem vai comandar, mas da população também? Eu percebo isso, que há mesmo dentro da área política, há uma... Porque assim, o político também reage àquilo que a comunidade busca, senão ele fica fora. Então, está se formando isso. Por exemplo, eu voltei, antes de vir para cá, hoje eu fui na Várzea, aí eu falei lá com uma senhora, ela me disse assim, tu sabe que tem gente que não quer mais voltar para a Várzea? Imagino.
Então, está se formando aquele sentimento que vocês estão falando ali. Será que esse não é um momento? Claro que é uma desgraça, claro que é uma coisa que ninguém quer, óbvio. Só que, às vezes, são esses momentos que nos despertam, e não só nos despertam, mas mobilizam proativamente na busca de soluções. Então, eu acredito sim, Jonara, eu acredito sim que nós temos condições. E se a gente for pensar, eu disse a palavra é caro. Só que será que é caro mesmo? É um investimento que vai se pagar. Porque cada vida que se perder numa coisa dessas, porque não pensem que vai ser só daqui a 40 anos que vai ter de novo uma catástrofe. Não, é logo aqui adiante. Pesquisadores apontam que os próximos 10 anos vão ser com muitas mudanças climáticas e muitos problemas como esse que a gente está enfrentando. E aí se soma as questões do El Niño, tudo isso aí está associado. As pessoas, mas é uma questão natural. Espera aí, é uma questão natural mobilizada artificialmente pela intervenção humana. Então, é um pouco diferente. Então, o humano está interferindo, tanto que se chama esse período que nós estamos vivendo agora de antropoceno. Antropo, de humano. Seno, período, tempo, era. Ou seja, nós não estamos mais vivendo eras geológicas de milhões de anos. Os dinossauros foram extintos. É verdade, foram extintos. Agora, quantos milhões de anos levou isso? Nós agora, de 1850 para cá, da Revolução Industrial para cá, nós praticamente destruímos o planeta. Então, quer dizer, nós saímos completamente do movimento natural. Nós estamos artificializando a natureza. E a natureza não gosta de ser artificializada. Vai lá, Jonara, por favor. Levando agora... São muitos questionamentos. Ampliando agora o debate, né? Toda essa situação que aconteceu, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, agora acho que a pior parte está na região metropolitana, indo mais também para a região sul do estado. No seu amplo conhecimento, de que forma, claro, não dá para tirar, né, o volume intenso de chuva, mas daria para ter sido amenizada de uma forma geral tantos danos que essa enchente trouxe? Nós ainda temos muito negacionismo, né? Tem muita gente que mesmo, apesar de tudo que está acontecendo, é cada vez menos, mas tem. Gente que diz assim, isso aí, cara, isso aí vai acontecer, já aconteceu há 40 anos, vai acontecer de novo, isso aí não tem o que fazer, vamos passar por isso. Negando, assim, isso existe. Agora, está maior o movimento. Se era possível prever tudo isso, sim, era possível. Mas mesmo assim, eu, por exemplo, vi agora, tem 40 quilômetros, se não me engano, de diques que vão até São Leopoldo, ali, passando por Portão, ali, toda aquela região ali, passou 40, 50 centímetros por cima daquilo que seria a crista dos diques, se comparado com a enchente de 41. Quer dizer, extrapolou tudo. Mas mesmo assim, eu acho que nós poderíamos ter nos preparado melhor. E eu me incluo nesses. Como eu disse antes, eu já estou velho nessa coisa. A gente tem falado, tem escrito, mas talvez não tenha sido o suficiente. Então não é uma questão de culpar os outros, é também a gente olhar para a gente mesmo. Será que eu não podia ter feito mais? Será que eu não podia ter alertado mais? Me ocorreu agora a tua questão, Jonara. O Lutzenberger, dia 14 de maio agora, ele faleceu em 2002. Eu me lembro, eu fui muitas vezes com ele aqui na Fundação Gaia, em Pantano, porque ele tinha uma curiosidade com a geologia. E porque a Fundação Gaia está dentro, a área é uma antiga pedreira de basalto em Pantano. E ali ele instalou a Fundação Gaia. Aí ele queria saber como é que é isso aqui, como é que é esse basalto aqui, ele era curioso, né? E a gente conversava muito. E ele já dizia isso. Ele disse, vai vir enchente, vai vir tudo. Isso, quantos anos atrás, né? Então, quer dizer, muita gente falava disso, mas talvez não com a veemência com que a gente devesse ter feito, né? Mas é tempo de olhar para frente com esperança, mas não só daquela esperança estacionada, aquela esperança mobilizadora, né? Vai ser preciso porque a gente vai enfrentar
a gente vai ter muito problema ainda pela frente e é uma realidade que a gente vai ter que passar a conviver com ela. Wenzzel, obrigado pela tua presença aqui, por participar conosco aqui, aceitar o nosso convite. Fica aberto aí para a gente ter novas conversas, porque a gente sabe que vai precisar falar e muito ainda sobre tudo isso. Com certeza teríamos muito a questionar, né? Seu amplo conhecimento. Muito obrigada por ter aceito o convite e vir aqui compartilhar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço. Obrigado.